Bem-vindos à febre mundial. Hoje falamos do Qatar, uma seleção com uma história recente fascinante e cheia de contrastes. Em 2022, o Qatar organizou o seu próprio Mundial e entrou na competição pela primeira vez, automaticamente, como anfitrião. Foi uma experiência amarga dentro de campo. Mas agora, em 2026, o Qatar regressa de uma forma completamente diferente. Qualificou-se pela primeira vez na sua história por mérito próprio, através das eliminatórias asiáticas. E chega com um estatuto que poucos esperariam, o de bicampeão da Ásia. Vamos conhecer os Al Ahly, a história do projeto de futebol mais ambicioso do continente asiático, os seus craques e o contraste enorme entre dominar a Ásia e sofrer no Mundial. O Qatar compete na AFC, a Confederação Asiática, onde se tornou, em muito pouco tempo, uma das maiores potências. De cor borda intensa, são conhecidos como Al Ahly. No Mundial 2026 estão no Grupo B, ao lado do anfitrião Canadá, da Bósnia e Herzegovina e da Suíça. O futebol qatariano é o resultado de um investimento estatal massivo e de longo prazo, com o objetivo de colocar este pequeno país do Golfo no mapa do desporto mundial. A organização do Mundial de 2022 foi o auge desse projeto. Agora, a seleção quer provar que toda essa estrutura também produz resultados competitivos. No papel, a Suíça é a favorita do grupo, mas o Qatar, atual bicampeão asiático, sonha em dar a surpresa e somar os primeiros pontos da sua história em mundiais. A história do Qatar em campeonatos do mundo é curtíssima. Até 2026, tinha apenas uma presença, a de 2022, e essa foi garantida automaticamente por ser o país organizador. O Qatar tornou-se, aliás, o primeiro anfitrião a estrear-se no Mundial desde a Itália em 1934. Por isso, o apuramento para 2026 tem um sabor totalmente diferente e muito mais doce. Foi conquistado dentro de campo, nas exigentes eliminatórias asiáticas, com uma vitória decisiva sobre os Emirados Árabes Unidos, em Doha, em outubro de 2025. Pela primeira vez, o Qatar vai a um Mundial porque mereceu, porque venceu jogos para lá chegar. Para o projeto futebolístico do país, este é talvez o marco mais importante de todos, a prova de que o investimento começou a dar frutos reais e sustentáveis. Sejamos honestos, dentro de campo, o Mundial de 2022 foi um pesadelo para o Qatar. A pressão de jogar em casa, perante o mundo inteiro, pesou demasiado. Logo na abertura, o Qatar perdeu com o Equador, tornando-se o primeiro país anfitrião da história a perder o seu jogo inaugural. A partir daí, foi um descalabro, 3 derrotas em 3 jogos, apenas um gol marcado e 7 sofridos, terminando sem qualquer ponto. Foi a pior campanha de sempre de um anfitrião no Mundial. Para uma seleção que tinha sido campeã da Ásia poucos anos antes, foi um choque enorme e uma lição de humildade. Mas serviu de aprendizagem. O Qatar percebeu a diferença abissal entre o nível asiático e o nível mundial, e levou esses ensinamentos para o caminho rumo a 2026. E aqui está o grande contraste desta seleção. Se nos mundiais o Qatar sofreu, na Ásia é simplesmente dominante. Em 2019, conquistou pela primeira vez a Taça Asiática, numa campanha brilhante em que o avançado Al-Muez Ali marcou 9 golos, batendo o recorde de golos numa única edição do torneio. Foi o primeiro grande título da história do país. E não ficou por aí. Em 2023, o Qatar voltou a vencer a Taça Asiática, tornando-se bicampeão, um feito raríssimo, conseguido por pouquíssimas seleções na história do continente. De repente, o Qatar deixou de ser apenas o país rico que comprou um Mundial e passou a ser, de pleno direito, a maior força do futebol asiático do momento. É com esse estatuto e essa confiança que chega a 2026. Em campeonatos do mundo, o Qatar ainda não somou um único ponto, quanto mais um título. 0. Mas a nível continental, a vitrine brilha. 2 títulos asiáticos seguidos, em 2019 e 2023, colocou o Qatar entre as seleções mais bem-sucedidas da Ásia na atualidade. É um currículo que muitas seleções tradicionais asiáticas, com décadas de história, ainda não conseguiram igualar em tão pouco tempo. O desafio do Qatar é agora transportar essa veia vencedora continental para o palco mundial, onde a exigência é muito maior. Em 2026, o objetivo é simbólico mas enorme: conquistar o primeiro ponto,
e quem sabe a primeira vitória da história do país num campeonato do mundo. Seria a prova definitiva de que o Qatar chegou para competir, e não apenas para participar. Como é que um país com pouco mais de 2,5 milhões de habitantes se tornou bicampeão da Ásia? A resposta tem um nome: a Aspire Academy. O Qatar investiu fortunas na criação de uma das academias de futebol mais modernas do mundo, em Doha, com o objetivo de formar, de raiz, uma geração de jogadores capazes de elevar a seleção. Trouxe treinadores de topo, montou estruturas de ponta e apostou no desenvolvimento a longo prazo. A maioria dos jogadores que conquistaram a taça asiática saiu dessa academia. É um modelo único no futebol mundial. Em vez de comprar resultados imediatos, o Qatar construiu uma seleção quase de laboratório, peça por peça, ao longo de mais de uma década. E os títulos asiáticos provam que, pelo menos a nível continental, o plano funcionou. O Qatar tem nomes que brilham no futebol asiático. Al-Muez Ali é o grande goleador da história recente, autor do recorde de golos na Taça Asiática de 2019 e referência ofensiva da equipa. Akram Afif, um extremo habilidoso e criativo, foi a grande figura da conquista de 2023, decisivo nos momentos importantes, incluindo na final. Hassan Al-Eidos, capitão e símbolo de longevidade, é outro nome de peso, com mais de uma centena de internacionalizações. São jogadores que, embora atuem sobretudo na liga local, provaram ter qualidade para vencer ao mais alto nível do futebol asiático. Em 2026, terão pela frente o maior teste das suas carreiras, medir forças com seleções europeias e americanas e tentar mostrar que o talento qatariano também consegue brilhar fora do continente. O apuramento para 2026 foi, talvez, o momento mais importante de toda a história do futebol qatariano. Não por ser uma surpresa, mas pelo seu significado. Garantir a presença no Mundial através das eliminatórias, vencendo jogos decisivos como o triunfo sobre os Emirados Árabes Unidos, provou que o Qatar já não depende de ser anfitrião para chegar à elite. É uma seleção que se qualifica por direito próprio. Com o novo formato de 48 equipas, a Ásia ganhou mais vagas, é certo, mas mesmo assim foi preciso mérito para as conquistar. Para um país que há poucas décadas não tinha praticamente tradição futebolística, este apuramento autónomo representa a maturidade de um projeto. O Qatar chega a 2026 não como convidado, mas como concorrente. A grande curiosidade do Qatar é, precisamente, esse contraste fascinante. É uma seleção bicampeã da Ásia que, ao mesmo tempo, nunca somou um único ponto num campeonato do mundo. Poucas seleções no mundo vivem um paradoxo tão grande entre o domínio continental e a dificuldade mundial. Isso diz muito sobre o enorme fosso que ainda existe, em alguns casos, entre o nível do futebol asiático e o nível das grandes potências mundiais. Outra curiosidade, o Qatar tornou-se o primeiro país a organizar um Mundial no Médio Oriente e o primeiro com um Mundial disputado no inverno do Hemisfério Norte, em novembro e dezembro de 2022, por causa do calor extremo do verão. Em 2026, o desafio é virar a página e finalmente fazer história pela positiva dentro de campo. Então, o que espera o Qatar em 2026? No grupo B, mede forças com o anfitrião Canadá, com a Bósnia e Herzegovina e com a Suíça. É um grupo muito difícil para os Al-Anabi. A Suíça é claramente favorita e tanto o Canadá, a jogar em casa, como a Bósnia têm mais experiência mundialista. Mas o Qatar não vai apenas participar. Depois da humilhação de 2022, com 0 pontos, esta seleção tem uma motivação enorme para mostrar uma cara diferente. O objetivo realista é histórico: conquistar o primeiro ponto e, quem sabe, a primeira vitória da história do país no Mundial. Achas que o bicampeão da Ásia vai conseguir surpreender? Deixa o teu palpite nos comentários. E subscreva a Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!